Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Silvane Castro. Ela é CEO da Seven Gestão, especializada em gestão de clínicas médicas. E aí, Silvane, se apresenta para a galera do VDcast. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Tudo bom, graças a Deus. Que bom, obrigada pelo convite, estou honrada de estar aqui com você. Eu que tô feliz, cara, que funcionou. Você tá falando de onde, Silvane? Estou falando de BH. BH. E eu tava aí com você semana passada, né? Rolou o Fire, Isso tive a chance mesmo. de palestrar lá, foi bom que a gente pôde jantar, a gente pôde estar junto pessoalmente. Doutor André Vinícius estava lá também, foi massa, né? Foi muito bom o encontro, foi bom te ver novamente, assim, pessoalmente, mas num ambiente ainda mais descontraído, né? Com um tempo maior para a gente Sim, poder interagir. Foi muito legal. foi massa mesmo, bem mais próximo. Eu tô agora falando do Ceará. Eu vim pro Preá. Eu tô aqui tirando uma semaninha para velejar, fazer kitesurf, que eu gosto muito. Ô Silvane, conta pra galera do VDcast sobre o seu trabalho e a transformação que você vem gerando e há quantos anos vem gerando para as clínicas médicas. E tem esse lance de que você não é médica também, né? Sim, eu sou administradora de formação, atuei na indústria farmacêutica com marketing, mas comecei empreendendo muito Uhum. cedo, né? E assim, num período, eu fui meio disruptiva, assim, em alguns momentos, né? Então, eu comecei empreendendo, comprei meu primeiro laser com 24 anos, num tempo, assim, que a tecnologia era uma coisa ainda inacessível para os médicos. E eu levava, né, a tecnologia em forma de solução para dentro das clínicas, e sempre, tudo que eu fiz na vida, sempre procurei fazer diferente. Então, eu ajudava o médico não só a usar o laser, né, com uma parte já também, uma veia forte educacional, de treinamentos, mas também a enxergar como uma unidade de negócio e a se profissionalizar mais, a levar treinamento para secretárias e tudo mais. E essa minha veia, digamos assim, tanto educacional quanto já consultiva, sem receber esse nome, gerou o meu próximo negócio, que foi realmente a consultoria em gestão de clínicas e no mercado voltado mais para estética médica, né, dermatologia, cirurgia plástica, e numa época assim que isso não existia, não era algo ainda, né, difundido. Então eu realizei um trabalho muito pioneiro, então estou na área da saúde, né, há mais de 20 anos, e a gente, né, fez esse trabalho que resultou em grandes resultados para os nossos médicos, os nossos clientes. Então, eu, né, tenho vários cases assim de médicos que começaram muito pequenininhos, estavam ainda na residência ou com faturamento muito pequeno, atendendo muitos convênios, e hoje tem clínicas que são referência nos seus segmentos, né, faturando mais de 7 dígitos ao mês. E, enfim, sem falar das clínicas que, mesmo que não atingiram 7 dígitos, profissionais que dobraram, triplicaram, né? A gente tem cases assim, de clínicas que cresceram mais de 30 vezes. Então, a gente se sente muito realizada. Eu me sinto muito realizada em ver o médico crescendo, mas crescendo bem e crescendo com significado, que é a nossa missão, ajudar o profissional de saúde. A gente fala que é ajudar Ó, aqueles que cuidam de vidas a crescerem com significado. eu adorei isso de crescer com significado. Eu não sei o quanto que você sabe disso, mas eu sou apaixonado por médicos, né? Minha noiva é médica, meu irmão é médico, meu sogro é médico. Cara, eu acho que, junto com o juramento lá de Hipócrates, eu acho que o médico tinha que vir com uma bênção divina de que não vai adoecer, sabe? E que vai viver uma vida plena, porque é o cara que escolhe dedicar a vida dele para a saúde do outro, né? Tipo, escolhe Exato. entregar a sua vida para fazer a vida do outro melhor, de um tanto, né? De um nível tão, tão lindo. E vamos falar de uma forma menos romântica do médico? É a mão de obra mais especializada e mais barata do mundo. Como assim? Cara, os planos de saúde. Os planos de saúde eles conseguiram escravizar os médicos. Eu falo mesmo, tá, Silvane? Escravizar os médicos, cara, Sim, pagar centavo, tipo, pagar miséria, pagar preço de banana pela hora dele e ainda exigir, porque o médico fez o juramento dele, que o cara faça um excelente trabalho. Então, é um círculo vicioso do mal, na minha opinião. E você, com o seu trabalho, consegue livrar, né, muitos desses médicos desse caminho que para muitos é sem saída, né? E você mostra um caminho. Eu acredito que o médico precisa ser bem pago. Você falou da área dermatológica, né? Você falou do seu primeiro laser. Cara, eu sei que muitas vezes comprar o laser é a barreira de entrada para o médico conseguir prosperar. Então, cara, é uma área de atuação que é tão delicada, tão, tão, tão bela,
que seria muito bom se eles não viessem com todos os percalços que vêm juntos, né? Mas a realidade é que é um caminho, muitas vezes, doloroso para esse médico. E que legal que você se levanta a favor deles, né? Total. Assim, eu uma vez teve um episódio meu e da minha filha no shopping. Ela era pequenininha, hoje ela já é adolescente, né? Tem 16 anos hoje. Mas ela deveria ter talvez uns 7 ou 8 anos. E eu passando no shopping de Belo Horizonte, aí eu cumprimentando uma pessoa, daqui a pouco, por coincidência, veio outro, cumprimentei, e ela, mãe, quem são essas pessoas? Eu, filha, são médicos, né, amigos. Ela, você só tem amigo médico? Então, e olha só, Vitor, eu nunca tive médico na família. Hoje eu tenho uma irmã médica, mas eu não tive essa origem. Então, na verdade, quando eu formei em administração e marketing, eu mirei na indústria farmacêutica. Mas foi a minha própria experiência com o consumo ali de tecnologia, desse mercado assim mais de beleza, que me acendeu essa possibilidade de ser uma prestadora de serviço para o médico, porque eu sempre tive uma veia empreendedora. E eu só não sabia. Então, eu falo muito sobre propósito, o quanto que o propósito ele é importante na vida da gente, mas tem um aspecto do propósito que é muito importante, que é o propósito que nos encontra. Então, eu sei que o meu propósito me encontrou e eu entendo que eu estava preparada para a oportunidade. E eu acredito muito no preparo, sabe? Em você estudar, em você ter boas fontes. Porque se você se mantém preparado, você pode até não ter muita clareza, assim, de qual é exatamente, sabe, o seu nicho, o seu caminho. Mas se você se coloca ali, né, no trilho, em preparo, né, em treinamento, o propósito te encontra. E isso é uma grande, sabe, um grande fato, uma grande verdade na nossa vida. Eu acredito nisso também. E se eu pudesse separar a galera que ouve o VDcast em dois grupos, eu poderia dizer que tem o grupo que já encontrou seu propósito ou foi encontrado pelo seu propósito e o grupo que ainda não encontrou isso ou ainda não foi encontrado. Não era assunto dessa nossa conversa aqui, mas eu acho que é legal a gente se debruçar um pouco nisso. Você falou que o propósito que encontra a gente, né? Mas eu conheço um monte de gente que está esperando. Num sonho acontecer uma revelação, pode até ter, né? Mas não é o mais comum. O mais comum entre as pessoas que encontraram seu propósito, que foram encontradas pelo seu propósito, é que elas estavam se mexendo, né? Então, se você puder contar um pouquinho disso, quando que você percebeu, cara, é esse meu troço, eu vou ajudar os médicos? Quando que essa ficha caiu? Quando que você passou do ponto de não retorno? Quando que você entendeu que você ia dedicar a sua vida para isso? O meu propósito inicial, né, assim, ou pelo menos a minha vocação, ela de empreender, ela veio muito cedo, né? Eu acho que desde a época que eu estava na faculdade, eu já abri minha primeira empresa com porque de certa forma eu me destaquei ali, eu era nova, mas eu estava numa faculdade assim que tinha um empresário já ali envolvidos e eu fui convidada para fazer parte da concepção de uma empresa voltada para eventos e também educação. E eu achei muito bacana porque com 20 anos ali eu abri minha primeira empresa. E aí, tudo aconteceu muito cedo na minha vida, né? Então, com 23 anos, eu me formei, me casei. Com 24 anos, eu comprei meu primeiro laser. E foi da seguinte forma, né? Que foi o que me conectou com os médicos, foi essa história realmente da tecnologia. Porque eu fui me preparar para casar, né? Que eu me casei cedo, e eu fui fazer então depilação a laser, numa época assim de um equipamento que nem existe mais hoje. Ele usava uma pasta de carbono, uma coisa preta assim. E eu achei aquilo incrível, depilação a laser e tal, estava chegando no Brasil, e isso já tem bastante tempo. E aí eu olhei para aquilo, falei, nossa, novidade, tecnologia, beleza? Não, calma, deixa eu entender isso daqui. E aí eu descobri que existia, estava começando no Brasil um mercado chamado locação de equipamento de laser, locação de laser. E a minha irmã, ela ainda não era médica, ela morava, nós somos maringaenses de nascimento, eu e minha irmã, só que ela se casou e foi morar em Cuiabá, eu me casei e vim para Belo Horizonte. E ela em Cuiabá já atuava como enfermeira, com cirurgia plástica, e a gente fala assim, eu falei, Rosana, mana, vamos abrir um negócio desse em Cuiabá que não tem? E aí, então, a gente abriu o primeiro business ali de locação de laser, e então eu comecei a alugar o laser para os médicos. Nesse processo, eu comecei a ver que os médicos tinham algumas carências, do tipo, eles não sabiam quanto eles ganhavam, apesar de terem ali um movimento na clínica, não sabiam, tinham dificuldade com treinamento de atendimento, de qualidade do atendimento com a secretária. E eu, por formação, eu fazia isso para a indústria farmacêutica, porque eu levei o empreendedorismo no paralelo, eu era CLT, mas comecei a empreender.
porque eu acredito nisso também, não acredito nessa veia, abrindo parênteses aqui, dessa história, rasguem suas carteiras de trabalho. Não, eu acho que quando você quer empreender, você é obrigado a trabalhar dupla jornada, porque você, sabe, você tem que sustentar o seu empreendedorismo até que o seu empreendedorismo te sustente. Então, eu fui nessa pegada e as coisas foram dando certo, até o momento em que eu pivotei, eu migrei para o empreendedorismo. Mas é aquela história que dentro ali de um business inicialmente, sem tanto propósito claro, eu era muito nova e estava encontrando oportunidades, cavando oportunidades, eu vi que o médico, ele tinha tudo para crescer e não crescia, justamente porque faltava nele aquilo que sobrava em mim, que era conhecimento de gestão, sabe, que era uma visão empreendedora, assim, apesar de eu estar ali aprendendo, mas eu já estava um passo à frente nessa questão. E eu percebi que eu poderia ajudar, tanto é que no início isso não era um negócio para mim ajudar o médico. Então eu dava treinamento de graça para a secretária, sabe, eu sentava com o médico, assim, que era o meu cliente da tecnologia, e mostrava para ele, né, assim, olha, como que você pode melhorar isso, controlar o seu estoque, uma planilha vai te ajudar. E aí eu comecei a ver que aquela minha contribuição, que era um valor agregado do meu produto, do meu serviço, né, de locação, começou a ter repercussão, a ponto de um grande grupo, né, do Rio de Janeiro me procurar. Eles fizeram uma pesquisa em nível nacional para eleger um modelo de negócio, para eles poderem montar um grande negócio no Rio de Janeiro, e eles foram indicados assim para cair lá no nosso negócio de laser, nosso centro de laser, porque eu já tinha crescido, eu já estava com, né, uma unidade grande, um lugar muito bacana aqui em Belo Horizonte, atuando em 3 estados. E aí nós fomos indicados para esse grupo, esse grande grupo, e foi aí que eu efetivamente, que eu conto a minha consultoria desde 2008, que eu assinei o meu primeiro contrato de consultoria, que foi um projeto grande, que durou 3 anos. Eu passava 2 dias no Rio de Janeiro e o restante em Belo Horizonte, trabalhando com máquina, e no Rio de Janeiro com consultoria. E isso cresceu, e tudo começou com uma contribuição, com ajudar o outro. E aí, então, desde 2012, eu me dedico exclusivamente ao processo de consultoria, e a coisa realmente foi crescendo para mim a partir do crescimento do meu cliente. Isso é muito importante. Conforme eu me entregava mais para o processo, mais aquilo voltava para mim, porque voltava em forma de indicação. Para você ter ideia, Vitor, assim, desde 2012, eu fiz meu primeiro site em 2012 para poder falar da consultoria, mas eu não fazia tráfego, porque se viesse muito cliente para mim, eu não ia ter braço para atender. Porque eu tinha um boca a boca muito forte, por conta de resultados muito consistentes. Que interessante. Então, só das indicações dos clientes já era uma demanda tanta que você não dava conta. E aí eu fui masterizando, por, entre aspas, não dar conta, porque eu sempre vivi esse processo de agenda, eu fui masterizando o meu processo. Então, eu comecei fazendo a consultoria para os médicos, ficando anos dentro de uma clínica. Eu tenho clientes que estão comigo há mais de 10 anos até hoje. Ficando anos dentro do cliente, fui otimizando, fui ficando 6 meses, depois 3 meses, 1 mês, até que eu cheguei no formato de consultoria, em que eu viajava o Brasil todo e fazia consultoria em 2 dias de imersão dentro da clínica. E com uma agenda assim, antes da pandemia, quando veio o lockdown, eu estava com uma escassez de 6 meses para frente de agenda. E eu sabia que eu ia ter que fazer algo em relação a isso. E qual foi a saída? Porque esse é um estado, é um momento muito interessante na carreira de um consultor, né? Ou de um mentor, que ele está com demanda alta dos seus serviços e ele está com essa lista de espera, né? Eu tenho uma visão, Sim. que é a visão bem radical e bem direta, de que se você tem lista de espera de meses, é que seu preço está errado. É que você deve aumentar o preço ou criar uma forma mais escalada de atender um número maior de pessoas. Como é que foi para você isso, Silvânia? Foi Quando tudo você isso percebeu essa agenda junto. lotada, como é que você virou essa chave? Foi tudo isso junto, né? Então eu fui aumentando o ticket. No entanto, como realmente a minha autoridade, assim, eu tinha conseguido construir uma autoridade grande, aí então fui subindo o ticket e fui abrindo linhas educacionais. Então fui abrindo treinamentos presenciais na época, porque isso foi bem pré-pandemia, atuações em congressos médicos, então levando esse conteúdo, porque eu acabei desenvolvendo muitas metodologias em cada área da gestão. Então, fui abrindo também a veia educativa. Quando chegou a pandemia, eu estava com uma obra em andamento, porque eu ia montar um centro de treinamento para médico, e eu tinha a intenção, no segundo semestre, de lançar um infoproduto, né, de fazer o produto digital.
E aí, então, sem ter o que fazer, porque a minha agenda de consultoria foi a zero, com uma obra, eu tinha 2 eventos lotados em São Paulo que eu ia realizar, devolvi dinheiro, então me vi no meio de uma obra, com toda a minha agenda cancelada e com meus eventos cancelados, né? Então, a pandemia, ela entrou no dia 19 de março, assim que foi o lockdown. No dia 20 de abril, eu abri o meu primeiro carrinho. Só tinha eu e a minha gestora. Eu brinco que eu tenho uma regi comigo, né? Que é a Gabi. A gente está juntas há mais de 7 anos. Ela tinha feito no ano anterior, em 2019, um curso, né, de infoproduto, para lançar cursos, para a gente começar a planejar isso tudo. E a gente fez o que tinha, do jeito que dava, e a gente bateu, no dia 20 de abril, né, a gente bateu o recorde de faturamento da história da Seven, né, da minha empresa, com o nosso infoproduto. Eu fiz um lançamento de um infoproduto com 4 aulas, fechei o ano de 2020 com 70 aulas gravadas, e foi um sucesso, assim, esse infoproduto, porque eu mergulhei realmente, assim, no digital, entregando muito conteúdo, fazendo live todos os dias, e tudo no orgânico, Vitor, assim, porque eu não sabia fazer tráfego, sabe? Então, assim, tipo, vai no orgânico, a gente mesmo construiu a página, tudo manual, eu e Gabi, assim, sabe? Foi surreal, assim. Eu não tive essa coisa do Uau. pandemia Netflix, assim, Foi não, na minha raça Netflix mesmo, era foi na minha coragem. na raça, na raça. E aí, isso aconteceu, então, de suprir a minha agenda de consultoria, que já não existia mais, mas gerou mais demanda ainda para consultoria. E aí, eu trouxe o processo de consultoria para o online, que era uma Sim. dúvida se eu ia dar conta, porque uma coisa é você ter essa energia para entregar assim, no tete a tete, no 1 a 1, como eu sempre fiz, né, com o médico acostumado nesse modelo. Outra coisa é você ir para o digital. Nesse aspecto, a pandemia me ajudou a pivotar para o digital, porque antigamente meu escritório era minha mala, eu andava o Brasil inteiro, passava a semana toda viajando, fora estava exaustivo. Sim. E aí, então, a pandemia trouxe para mim essa questão da mudança da consultoria para o online. Aí eu aumentei, né, escalei ali, digamos, o que eu pude, né, no meu horário, otimizei, mas aí novamente, assim, de novo, demanda reprimida, e aí aumenta preço, mas a demanda reprimida continuava. Eu pensei, puxa, eu preciso montar o meu grupo de mentoria, mas o médico não vai aceitar. O médico, sabe, está acostumado com o meu processo 1 a 1, me quer individualmente para ele. E aí um monte de dúvidas a respeito disso. E aí, nesse período, aí eu fui de 2020, 2021, nesse processo da consultoria online, vivendo esse gargalo, administrando tudo isso. Aumentei meu time de consultoras. Então, o que eu fazia sozinha, fiquei fazendo sozinha durante 13 anos. Aí, há 2 anos atrás, então, eu aumentei meu time de consultoras, modulei o meu processo. Isso me trouxe ali uma expansão, mas ainda, a minha parte ainda estava, né? O médico ainda queria a minha parte, que eu sou especialista em estratégia de crescimento para clínicas. E aí, então, eu falei assim, não, eu preciso montar o meu grupo de mentoria, mas com todas essas dúvidas. E aí foi numa época assim, teve um período também que teve como que foi aquele aplicativo que era tipo um rádio? O Clubhouse, aquilo ali foi maravilhoso, aquilo foi uma bênção. Isso. Aí teve o lançamento do Clubhouse, eu mergulhei de cabeça. E além de estar ali muito presente, entregando conteúdo, eu consumi muito conteúdo. E aí eu passei a seguir você no Clubhouse, Uhum. porque me chamou a atenção essa questão da mentoria. Eu sabia que eu precisava disso. Eu tinha alguns anos que eu elaborava isso na minha mente, mas sem saber como fazer. Eu tinha, né, a vontade, mas sem saber como fazer. E eu comecei a seguir você no Instagram. E aí, então, veio, no final do ano, o seu lançamento do Vida de Mentor, e eu não entendia bem os seus produtos, assim, sabe? Então, Vida de Mentor é um Sim. curso, aí tem a mentoria, aí eu entrei no Vida de Mentor, mas eu fiquei procurando ali, cadê a mentoria do Vitor? E eu já comprei os 2 juntos, assim, acabou que eu comprei os 2 juntos. Que massa. E é legal falar, eu quero falar desse lance do Clubhouse, quero falar do Vida de Mentor / mentoria. Cara, o Clubhouse, Silvane, pra mim foi a Disneylândia, porque, cara, eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, entendeu? E se você estiver ouvindo no Spotify, cara, saiba que eu me escondo aqui no Spotify, porque você só tá ouvindo a minha voz. Já no YouTube, que é uma coisa nova, isso aqui vai pro YouTube também, Silvane. No YouTube tem mais coisa pra você me julgar. Ó, eu tô com a minha careca aqui queimada, eu devo ter resquício de protetor solar que não sai, sacou, de mim, porque tô nessa loucura e tal.
E aí tem no fundo uma cama que tem rede para os insetinhos não entrarem, porque eu tô, tipo, num chalé aqui no meio do nada, entendeu? Numa cidadezinha aqui do Ceará. Então, tudo que tá em volta depõe ou a favor ou contra mim. E eu sofria, isso é uma coisa que eu não conto por aí, tá, Silvânia? Tô dividindo aqui esse nosso momento de intimidade, porque, cara, no Instagram as pessoas julgam a minha imagem. Se você tá gordo, se você tá magro, o carro que você tem, e eu nem carro tenho. E lá no Clubhouse, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti julgado só pelo que eu penso, só pelo que eu falo, só pela mensagem, não pelo mensageiro. Tinha sim uma fotinho ali, mas era só uma foto, sabe? A galera botava uns fundos coloridos, né? E até isso tinha uma cobrança, era muito louco, mas na maior parte do tempo ali eu me sentia julgado sim, mas pelo que eu acredito, pelo que eu falo. E, cara, pra mim aquilo foi muito disruptivo, porque é o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor não é a minha careca, não é, sei lá, tipo, não são os acessórios, não é o que tá em volta. O que eu tenho de melhor, ao meu ver, é a minha essência, é o que eu trago ali. E no Clubhouse eu podia trazer isso. Aqui no Spotify eu trago isso. No YouTube é menos, por isso que eu também gosto menos. Mas tá funcionando, a galera tá gostando, então eu tô fazendo também, entendeu? Mas eu levei anos, Silvane, pra aceitar o YouTube. É muito doido. Eu não tenho problema com a minha imagem, não, mas de alguma forma eu entendo que influencia. Eu já tenho o lance do sotaque carioca. Eu estava conversando com o Sobral ontem, ele está aqui também, né? E aí ele falou, tipo, da base de clientes. Ah, Rio, São Paulo. E eu falei, como é que é o seu? Igual para igual? Porque a minha base de São Paulo e do Rio é muito parecida. São Paulo é um pouco mais, Rio é um pouco a menos. E aí o Sobral falou que a base dele de São Paulo é muito maior do que do Rio. Aí eu fiquei pensando o quanto que os cariocas compram de mim porque eu tenho esse sotaque, e também o quanto que os paulistas talvez às vezes deixam de comprar de mim por causa de sotaque. Olha que loucura. Mas tudo isso conta, né, Silvane? Conta muito e me identifico aí com o seu testemunho sobre o Clubhouse, porque quando eu lembro que eu estava na casa dos meus pais em Maringá, eles ainda moram lá, e quando foi lançado, meu pai eu estava visitando e foi no fim de semana assim, e eu fui convidada assim rapidamente, assim, eu entrei rápido no Clubhouse e também me gerou uma identificação muito rápida com o Clubhouse, por quê? Porque uma curiosidade também sobre mim. Antes de fazer administração, eu tenho DRT, que é o Registro Profissional de Comunicação. Eu fiz uma formação de comunicação em São Paulo, na Rádio Oficina, e eu atuei, né? Era meu hobby. Assim, cada um tem o seu hobby. O meu era comunicação. E eu era locutora da Jovem Pan, em Maringá, sabe? Então, quando entrou o Clubhouse, tipo assim, cara, voltei para o mundo do rádio, que gostoso! Sim, que massa isso, cara. Foi muito massa. Era bom demais, Despertou né? uma memória afetiva. Pois é. E eu fiquei tão triste, porque com a mesma velocidade que ele veio, né, e virou uma febre, ele foi embora, ele sumiu. E isso também funciona de lição aqui pra galera que tá ouvindo a gente, né? Quantos aplicativos vêm, quantos aplicativos vão, e como que é bom quando você ensina a partir de princípios, né? Eu ensino a partir de princípios, eu sei que a Silvana ensina a partir de princípios. Então, o laser que ela comprou 20 e tantos anos atrás nem existe mais, mas os princípios que ela aplicava lá atrás continuam funcionando hoje, né? É importante sim a gente saber das inovações, a gente até surfar essa onda, né, da tecnologia, do novo, mas que a gente nunca fique refém, né, do novo. A gente pode sim explorar o novo, mas não ser Perfeito. refém dele. Eu gosto de me gabar do quanto que meus ensinamentos às vezes são chatos, tipo boring, sabe? As pessoas perguntam para mim, e aí, Vitor, o que tem de novo? Aí eu falo, nada de novo, desde que o mundo é mundo. Tá lá em Eclesiastes, né? Cara, é tudo velho, tudo antigo. Se você ensina sobre princípios, cara, nada vai mudar. Nunca vai mudar de que você gerando valor para alguém primeiro, você gera uma reciprocidade e a pessoa tende a querer devolver. Nunca vai mudar isso de que se você trata bem alguém, a tendência é que te tratem bem de volta. Nunca vai mudar, né? Tipo, o meio pode mudar. Hoje pode ser Instagram, amanhã pode ser TikTok. Só que o conteúdo da coisa, o recheio da coisa, os princípios, os valores, esses não mudam não, né? É verdade. Algumas pessoas se me perguntam, sabe? Porque acompanham também o nosso próprio desenvolvimento, né? Eu vejo que assim como eu ajudei o médico, tantos médicos e tenho ajudado assim a crescer, isso tem voltado para a gente tem crescido. E a gente tem dobrado, né, de receita a cada ano nos últimos anos. E as pessoas às vezes me perguntam assim, né, Silvane, né, Claro. o que você faz para isso acontecer? E uma vez um médico me definiu
e vou dar essa resposta para essa pergunta, a partir da definição dele, que é a capacidade de se reinventar. E quantas vezes, sabe, Vitor, veio a pandemia e ficou muito claro isso para mim. Eu fiz o que eu tinha sabe, no momento do jeito que dava, nesse processo de reinvenção. E a mentoria também entrou para mim num processo assim de reinvenção. Então, eu até falo isso para os médicos. Eu falo assim, olha, mais importante do que você crescer é você identificar o momento de ciclar, sabe, de você passar para o próximo degrau, porque só crescer não é suficiente, porque a empresa que para de crescer cai, morre. Então, é assim, a empresa é um organismo vivo, o corpo humano é um organismo vivo, se você para ali de realmente, sabe, procurar evoluir, de estar se cuidando, você decai, né? Então, acho que esse é o princípio, né? De se manter sempre em evolução e a mente, né, aberta para novos modelos, novas oportunidades. Eu vejo dessa exata forma. E ó, você tinha falado da vida de mentor, da mentoria, dessa confusão que acontece aqui, e acontece mesmo, tá bom? Eu queria só pegar um minutinho para explicar isso. Gente, eu tenho Vida de Mentor, que é meu programa para quem quer criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. E 4 vezes ao ano eu abro as inscrições, eu faço 4 turmas por ano. E eu tenho o programa de mentoria, que é não para o cara que quer ser mentor, mas para o cara que quer ser mentorado por mim. Então, nesse programa de mentoria, a gente está, sei lá, indo para o 8º ano? Acho que é isso. E eu nunca fechei as inscrições, então ele está sempre aberto. É só você entrar em victordamasio.com.br/mentoria. Então, o programa de formação de mentores é vidadementor.com.br. E o programa de mentoria, onde eu mentoro os negócios como um todo, não só quem quer criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria, quem quer meu olhar de fora no seu negócio, é victordamasio.com.br/mentoria. Mas, como a Silvane falou, ela entrou nos dois ao mesmo tempo, né? Tem um monte de gente que, por algum motivo, Silvane, a mentoria sempre esteve aberta. É só o cara entrar lá e preencher a aplicação. Se a gente acredita que pode ajudar, a gente aceita a pessoa. Só que, por algum motivo, algumas pessoas só conhecem por causa do barulho que eu faço com o lançamento do Vida de Mentor. No lançamento do Vida de Mentor, a gente compra tráfego, faz um investimento grande em tráfego pago, em anúncios, né? Aquele negócio de tomar a internet mesmo para chamar a atenção de algo que já existia há muito mais tempo, inclusive. Então, eu tenho muitos clientes que vêm por causa do Vida de Mentor e ficam por causa da mentoria, né? E foi o seu caso. Você veio, fez o Vida de Mentor, mas a gente segue lá pela mentoria, né? Isso, porque eu participei, eu vim para, né, eu já te seguia, então, Clubhouse, aí passei para o Instagram, te segui no Instagram, e fui impactada pelo lançamento do Vida de Mentor. Apesar de estar buscando uma mentoria, porque eu não tinha esse entendimento do que é cada coisa, eu caí, né, digamos, ali no chamado, no CTA, né, do Vida de Mentor, mas fiz a minha busca ali internamente, não, mas cadê a mentoria em si, qual que é a diferença, né, fui acionando o grupo ali para me explicar. A sua esteira foi fundamental para eu entender o processo e modelar. Então, eu também criei a minha esteira a partir do aprendizado que eu tive com esse seu processo. Né? Então, como você lança o programa de aceleração, como que você trabalha a sua mentoria cíclica. Então, assim, passar por todos esses estágios, não pular nenhum, foi muito importante para eu aprender, vivenciar isso, entender o processo, desde tudo, assim, eu estava muito atenta em todo o seu funil, em todas as suas automações, sabe? Então, a partir de todo esse aprendizado, assim, de como você fazia, eu modelei literalmente, Vitor, assim, essa sua esteira, sabe? Trouxe os recursos, então, assim, desde da automação da época do Instagram, conversando com a pessoa e já fazendo CTA ali na automação. Então, assim, foram muitos os detalhes, copy, chamadas, né? Enfim, muitos os detalhes, assim, que me deram a clareza e a segurança, assim, que eu necessitava para montar a minha esteira e fazer um bom lançamento. Então, tiveram momentos assim, junto com o meu time de lançamento, em que eu fui questionada e que eu fui muito segura assim nas respostas, sabe? Todas modelando todos o seu conteúdo. Então, posso dar alguns exemplos aqui, assim, de situações que eu vivi? Por favor, cara. Por favor, manda ver. Bom, então, primeira questão, entender que antes de uma mentoria, você pode criar o programa de aceleração com um ticket menor, fazer isso em formato de lançamento, né, para poder alavancar. Então, o meu ticket, né, assim, a precificação do produto veio a partir de você.
Então, você cobrava R$ 5.000, eu precifiquei também R$ 5.000, só que eu fiz o que você também faz, que é você pegar o cliente que já é seu e você fazer tipo como se fosse um cashback, né? Assim, a pessoa recupera ali o investimento. Então, como eu vim da pandemia com o infoproduto forte, né, que era a escola de gestão aplicada, que eu tinha centenas de médicos ali dentro dela, então, ou que tiveram passado por ela, então eu ofereci o programa como um próximo passo, mas recuperando aquele investimento. Então, isso trouxe para a gente, o nosso primeiro lançamento, 50% dos inscritos como clientes já, como sendo nossos clientes, né? Como próximo passo. E 50% dos clientes vieram pelo alcance do lançamento. Então, o que você está dizendo é que metade dos alunos vieram dessa nova iniciativa sua, do seu lançamento, mas metade veio dos alunos que já tinham comprado o seu programa digital antes. Então, você reativou sua base de clientes e fez aquele lance que você chamou de cashback, né? Eu chamo de matrioscas. Sabe aquelas bonequinhas russas? Tem uma boneca grande, aí tem uma bonequinha dentro, aí você abre, tem outra bonequinha dentro e outra dentro. Então, é uma bonequinha dentro da outra. Então, eu faço isso, né? Você falou de R$ 5.000, é o Como Começar do Zero Premium. Ele custa R$ 5.000. Se a pessoa quer dar o próximo passo para o Vida de Mentor, ela paga só a diferença ali. Vida de Mentor, 4 vezes ao ano eu faço com valor promocional do primeiro dia ali, ele pode pagar só a diferença, ou ele pode pagar os 30 para ir para o Vida de Mentor com a mentoria, então ele só vai pagando a diferença, então tem um dentro do outro. Você chegou a usar o e-mail Tome Aqui os R$ 50? Você usou aquilo? Eu não usei, Vitor, esse e-mail, mas assim, a lógica foi aplicada e deu super certo. Então, com o Vida de Mentor, eu entrei em dezembro no Vida de Mentor, fiz o meu lançamento em fevereiro, tivemos nesse ticket de 5.000 com, né, a matriosca, e a gente, então, nós tivemos 200 inscrições, sendo metade já de clientes nossos e metade de novos clientes, e nós fizemos R$ 800.000 nesse lançamento. Nada mal, né? Eu não sei se já tinha tido algum resultado assim, mas eu fico vendo as pessoas que se dedicam para lançamentos e muitas vezes eles pegam a base de clientes que eles já têm e durante aquele lançamento eles esquecem deles. Eu sempre que penso no lançamento, eu falo, cara, se eu estou dando tanta atenção para o possível novo cliente, quem está dando atenção para os meus clientes, né? Então, sempre que eu penso uma estratégia de pico de vendas assim, durante eu penso, o que eu posso fazer para ativar minha base atual? O que eu posso fazer para manter aquela galera ali engajada? Porque aquelas pessoas acreditaram em você antes. Então, muitos deles estão prontos, às vezes, para dar um próximo passo, ou se não tem um próximo programa na sua esteira, para dar um depoimento, ou para participar de alguma live, ou para gravar um podcast com você. Então, sempre que eu gasto uma energia X para conseguir um novo cliente, eu busco gastar uma energia igual X ou maior para cuidar da minha base atual. Porque eu acredito que o sucesso da maioria das pessoas que já atingiu alguma relevância está muito mais ligado a manter a base de clientes fiel ali e cuidar do lifetime value, né? Que é o quanto que você consegue gerar de resultado para o seu cliente e de retorno financeiro para você em servir esse cliente. Está muito mais no LTV do que na busca do cliente novo. O cliente novo cada vez sai mais caro. O CAC, que é custo de aquisição do cliente, cada vez é maior. Depois que você pega, como o próprio Érico fala, né, as low-hanging fruits, as maçãs baixinhas, né? Ah, essa é fácil de pegar. Ah, essa é fácil de pegar. Esse cliente é fácil de adquirir. Quando acabam essas, você tem que ir para cima, né? E é mais caro, por definição. Então, por que ficar pagando tão caro no cliente novo? Você pode fazer isso também, mas por que não, ao mesmo tempo, olhar para o cliente antigo e criar novas estratégias, novos caminhos, novas possibilidades para o cliente que você já tem, que o CAC já está pago e que qualquer transação que você faça ali, tirando a entrega, é lucro líquido. Então, eu vejo que muitas pessoas simplesmente não olham para isso. Isso provavelmente tem relação com o que você ensina Exatamente. às suas clínicas médicas também, né, Silvane? Sim, sim. E assim, seguindo aqui na questão do que eu aprendi e que eu apliquei e que super funcionou, então, além disso, né, dessas estratégias, né, da questão da precificação, da matriosca, eu também tive uma questão, porque durante a modelagem ali, né, o desenvolvimento do nosso produto, que foi o programa de excelência médica, eu tive questionamentos por parte da minha equipe, né, que estava insegura, assim, e se a gente vender só um, como é que você vai lidar com isso? Então, assim, ouvir de você que você começou um primeiro programa de mentoria com um mentorado, sabe, me trouxe, assim, muita tranquilidade para evitar esse pré-julgamento que a gente se impõe. E foram Um ou 4 no quatro grupo, né? mentorados, né? O grupo mesmo começou com 4, mas eu sempre falo que antes dos 4, teve o primeiro que disse sim, né?
E eu acho isso muito interessante porque dá medo mesmo. Eu sei que tem um monte de gente que não faz a mentoria com medo de, sei lá, só ter um sim, né? E o meu primeiro foi um cara chamado Bruno. E o Bruno, ele aplicou para mentoria em grupo e eu entrevistei ele para mentoria em grupo, só que só tinha ele. Então eu segui o processo, eu entrevistei ele para a mentoria em grupo, e aí no final, Silvânia, eu falei, Bruno, eu tenho duas notícias para você, a boa e a melhor ainda. A boa é que sim, eu aceito você no grupo. E a melhor ainda é que, como a gente está começando agora, você é o primeiro. Então, até o teu segundo mentorado, você vai ter atendimento individual pelo valor do grupo. Olha que interessante. Eu poderia ter me acovardado, ou ficado sem graça, ou ficado sem jeito, e mudaria a minha postura. E a minha postura seria, Bruno, sabe o que que é? Veja bem, só tem você no grupo, não vai ter grupo não, só tem você. São duas formas de falar a mesma realidade. Qual é a realidade? Cara, o grupo está começando, você foi o primeiro cara que disse sim. Eu posso framear, eu posso moldurar ele como uma vitória, como uma notícia boa, como algo positivo. Cara, que bom, você é o primeiro, então a gente vai trabalhar individualmente até chegar à segunda pessoa. Ou como algo ruim, uma derrota, uma fraqueza. Só tenho você. E se uma coisa tem que ficar clara para quem está ouvindo esse VDcast, é o seguinte: você controla o sentimento do seu cliente de acordo com como você se sente. Eu estava comemorando, eu estava feliz pelo primeiro cara. Eu não sabia que ia chegar em mais de 300 mentorados como eu tenho hoje, mas eu sabia que era a direção que eu estava indo. Então eu estava profundamente feliz. Se ao contrário eu estivesse vibrando na insegurança, ou na escassez, ou no medo, ou na derrota, nossa, provavelmente a história seria muito outra, né? Com certeza. Nós somos resultados da energia que a gente coloca, né? Nos projetos, nas ideias, nos ideais. E aí, Vitor, teve mais uma questão, assim, né? Então, primeira questão é lidar com, e se eu só tiver uma pessoa? E a outra questão, e se eu tiver muitas pessoas, né? Tipo, 100 pessoas. Sim. E a minha equipe me questionou isso. E também ouvi você falar que no início você ficava até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã Nossa com seus senhora. mentorados, sabe, num processo de over delivery. Eu me identifiquei, porque eu sou a rainha do over delivery em tudo que eu faço, sabe? Sempre, assim, eu já lancei vários produtos, assim, aqui dentro da Seven mesmo, que eu comecei operando no prejuízo, mas sabendo, assim, sabe, que aquilo era importante, que aquilo ia fazer a diferença na vida das pessoas. Então, e no final, você constrói uma marca, você constrói, sabe, um resultado. E sempre eu comecei dessa forma. Então, nunca tive esse problema, assim, né, de entregar mais do que, né, entregar, né, fazer o over delivery mesmo. Então, eu fui muito bem preparada para essa resposta. Eu falei assim: não, eu estou preparada emocionalmente, fisicamente, para ficar até a hora que for necessário para a gente poder mostrar que viemos, né? Assim, mostrar que o produto realmente é muito bom e eu não tenho esse problema. E isso aconteceu, né? Então, nosso primeiro lançamento, nós tivemos 200 inscrições, quase fizemos 7 dígitos ali, né? Mas a questão de você dar o cashback, realizar o cashback, isso e aquilo, né? Baixou um pouquinho ali o final, mas trouxe mais gente, que era o Sim. motivo, né? O alcance. E testar o modelo. Então, precificação, o formato, estar preparada, sabe, para tudo que ia acontecer. Então, você antecipou muitos passos, assim, que me trouxeram muita segurança. E, de fato, eu fui até 1 hora da manhã, tanto é que o meu primeiro grupo de mentoria, ele foi apelidado de rave da gestão, os médicos Meu apelidados Deus de do rave da gestão, e céu, tinha a cara. galera lá, assim, até 1 hora, uhul, tipo, sabe, todo mundo lá. Mas hoje é assim? Hoje segue indo madrugada dentro? Não, então, aí agora a gente tá, eu não sou uma pessoa de lançar muito ao longo do ano, você tem 4 lançamentos, isso eu não modelei, tá? Eu tô no meu segundo, aí estão vindo mais 100 pessoas, né, 100 médicos para o grupo, mas a gente vai estipular um horário de término para ficar justo para todo mundo, né? Então, agora a gente já tá mais maduro no processo. E isso faz sentido, Silvânia. Faz sentido. Depois que a gente vai ficando mais maduro, a gente consegue entender que uma entrega top não está ligada ao número de horas. Isso foi até uma disfunção, na minha opinião, porque eu realmente fiquei conhecido uma época, acho que ali 2016, 2017 talvez. Eu era jovem, né, Silvane? E, cara, teve uma vez que a mentoria, que começa às 3 da tarde, foi até às 4 da manhã. Eu fiquei 13 horas mentorando. E aí, olha que desgraça que aconteceu. Uma galera tirou foto do despertador, do relógio, né? 4 da manhã.
E aí postou no grupo falando: ah, nós somos heróis, somos os guerreiros, a gente aguentou até as 4 da manhã. E aí o que, que aconteceu? Se perpetuou na minha mentoria essa cultura de que tinha que terminar tarde e de que durava muitas horas. E eu me envaideci. Eu me envaideci com isso. Porque, cara, ninguém no mercado tinha feito isso mais de 12 horas mentorando, o que é uma completa babaquice, né? Com perdão aí do meu francês. Mas na época eu achei legal. E aí a mensagem se espalhou. Ah, porque o Vitor entrega muito e tal. Beleza, eu quero sim ser conhecido como o cara que entrega muito, mas muito resultado, não muitas horas. Para e pensa, se eu vou te gerar um resultado X, é melhor eu fazer isso em 13 horas ou em 3? Então, a velocidade é importante. Só que eu era imaturo mesmo. E eu entendo que é o mentorado que cria o mentor. Então, aqueles mentorados ali, eles estavam me criando. Naquele momento ali, algumas pessoas acharam legal. Só que o que, que eu não observei? Que tinha uma galera que estava achando não ecológico. Tinha uma galera que estava achando não saudável. Tinha uma galera que eu estava afastando de mim com essa história. Então, teve uma época, Silvane, que a minha mentoria ficou um ambiente um pouco. Como é que eu posso falar? Menos equilibrado do que hoje. Talvez um pouco. Um pouquinho de testosterona demais, talvez. Talvez até um pouquinho tóxico. Porque. E eu tô falando coisas, tô abrindo aqui coisas muito pessoais, tá? Eu tô dividindo coisas que eu peguei de feedback de mentorados na época. Eu sempre fui muito bom em escutar a galera, né? E, cara, teve uma época que teve gente que tinha vergonha de falar que tava indo mal, ou vergonha de pedir ajuda, porque tinha muitas vitórias no grupo. Então, a galera entrou numa de querer parecer bem. Então, mais de uma vez já aconteceu isso de quem tá com dor sofrer em silêncio. E, cara, eu instalei lá, depois disso, óbvio, né? A cultura de que a gente é rápido em comemorar a vitória, mas que a gente é rápido em pedir ajuda também. E que se alguém tá comemorando vitória hoje, é porque lá atrás pediu ajuda. Então, eu tive que desconstruir esse espaço. Olha que interessante, Sivan. Porque eu tava indo por um caminho que ia acabar mal. Um caminho que, se eu entrego 13 horas, para eu entregar mais, eu tenho que entregar o quê? 15 horas? Eu tenho que virar a madrugada? Sendo que tinham mães no grupo, tinham pais no grupo, pessoas que não tinham essa energia toda, não. E aí, o que que gerava? Medo, sentimento de perda. Ah, eu não dou conta, então esse lugar não é para mim. Cara, de lá para cá, poxa, anos se passaram, né? Eu amadureci muito também. Então a mentoria hoje é de 3 às 7 da tarde. A gente tem mais membros hoje, olha que interessante. E a gente entrega em menos tempo. Por quê? Porque eu melhorei os sistemas e os processos. Então, é até louco, porque volta e meia vem filhos pródigos, né? Pessoas que foram da mentoria, saíram e voltam, aí vem um grupo maior do que antes, e vem que a mentoria agora eu entrego em 4 horas. Só que nessas 4 horas eu consigo cobrir e ajudar um número muito maior de pessoas de forma muito mais eficiente e efetiva. Por quê? Eu criei sistemas e processos. A gente tem agora ligações individuais com a coach. Cada pessoa tem uma coach, tem 3 ligações ao longo de 6 meses. A gente não encoraja que a pessoa fique esperando uma semana, 15 dias até o próximo encontro para tirar dúvida. O grupo está mais vivo e rico do que nunca. Tem outra coisa também, como o grupo tem vários veteranos lá, pessoas que estão não no segundo ciclo só, o terceiro, mas pessoas que estão no quarto, no quinto, no sexto semestre, no sétimo semestre. Tem até os casos mais extremos, né? Nomeadamente aqui a Márcia, a Flávia e o Igor, eles estão no 12º ciclo, a gente está no 6º ano trabalhando junto. Então rolou lá, Silvane, uma coisa que vai começar a acontecer nos seus grupos, que é o a Silvane diz que, a Silvane ensina que. Então, quando alguém bota uma pergunta lá no grupo, tem gente que responde de própria opinião. Mas tem uma galera, principalmente os mais antigos, que falam: não, 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 o Vitor diz que. E aí eles falam exatamente o que eu falaria, porque eu já falei, eles já me ouviram falar tantas e tantas vezes. Então, é como se a cultura ficasse impregnada ali, e isso economiza tempo. A pessoa só vai para o encontro com uma dúvida mais estratégica, porque as coisas mais do dia a dia, ela consegue matar no grupo mesmo. Então as perguntas ficam mais maduras e o grupo evolui de forma estratégica também. Então hoje está muito mais É leve a minha muito entrega, legal. está muito mais ecológica também, e é um ambiente que é muito mais respeitador, mais inclusivo, mais ecológico. Acho que essa é a palavra, né? Muito legal mesmo, sabe? Hoje em dia viver isso na prática, né? Porque, de fato, eu sofri muitos anos assim, desejando
ter uma mentoria, mas sem segurança, sabe? De como fazer funcionar da melhor forma para o meu cliente, não para mim, mas para o meu cliente, para ele não perder aquela sensação de exclusividade, né? Porque eu tinha medo assim, se eles iam se abrir, se eles iam se sentir ali dentro de entre concorrentes. Então eu tinha uma série de dúvidas e o modelo em si, assim, me ensinou muito. E realmente, assim, sabe, te ouvir ali compartilhar tantas experiências assim, me trouxe a segurança que eu precisava. Porque eu sou assim, Vitor, eu levo um tempo para processar, né? Porque eu fico estudando, eu busco informação, mas a hora que eu decido, eu sou uma ótima executora. Então, assim, por isso que eu entrei no programa Vida de Mentor em dezembro, em fevereiro eu fiz meu primeiro lançamento, bati quase 7 dígitos, mas não são os dígitos, na verdade, são as pessoas que aderiram ao processo. Né, agora, em agosto, durante o Fire, a gente estava com mais um lançamento, mais múltiplos 6 dígitos ali no segundo lançamento do programa. E hoje nós estamos no processo ali da mentoria, com 40 mentorados, em 2 turmas, que até também a questão da divisão das turmas eu modelei por você. Então, assim, foram muitas questões assim que eu realmente apliquei. Sou uma ótima aluna e executora, viu, Vitor? De fato, de fato. E Silvane, para mim, a melhor aluna não é que vai em todos os encontros, até porque tem encontro que você perdeu, né? Para mim, a melhor aluna, a melhor mentorada é quem consegue aproveitar aquele ambiente e usar como um recurso, né, para o seu A crescimento. verdade, Vitor, é que a mentoria em si, o primeiro ciclo eu não participei, né? Você nem aparece, né? O Vida de Mentor eu fiz as aulas bonitinhas, eu modelei tudo das aulas, mas as mentorias, eu agora, no novo programa que você criou, de um encontro mensal, tem mais a minha característica, eu consigo me programar. Mas o ciclo anterior, assim, que eram 2 vezes, eu ia participando como dava mesmo. Sim. E é até massa você falar disso, porque tem uma curiosidade sobre esse grupo novo, né? E é a primeira vez que eu vou falar abertamente, né? Tô conversando aqui eu e você, mas isso aqui vai pro VDcast, mais gente vai saber, né? Cara, eu tenho um problema no meu negócio, né? Eu falei das pessoas que estão lá 12 ciclos, né? Isso é um ponto que é ao mesmo tempo positivo e ao mesmo tempo negativo. Eu vou contar por quê, né? Eu me gabo do lifetime value, eu me gabo de ter cliente que está comigo há 9 anos. Só que eu desenhei uma esteira. E essa esteira começa no Como Começar do Zero, ela passa pela mentoria abaixo de 500, mentoria acima de 500, e o próximo passo sempre foi o Mastermind, que era para quem faturava acima de 1 milhão. E aí o que, que aconteceu? Várias pessoas muito grandes entraram no Mastermind. Pessoas, inclusive, que venderam suas empresas. Então, é gente que fez em uma só transação 9 dígitos, às vezes mais, múltiplos 9, em uma só transação. Teve gente que nem vendeu a empresa, mas faturou 230 milhões com a sua empresa. Então, começou a entrar uma galera com um nível de maturidade muito alto. E as pessoas começaram a me cobrar. Mastermind é 100 mil por ano. Vieram 2 membros falando, Vitinho, é como me chamam lá carinhosamente algumas pessoas. Cara, você tem que cobrar mais. Você tem que aumentar para 150 e tal. E, cara, pode ser escassez minha, pode ser insegurança. Beleza, Silvane? Eu não senti de aumentar. Eu não sinto de aumentar o Mastermind, eu estou confortável nos 100k. A gente está nesse preço há algum tempo, eu sei que é inevitável aumentar e que em algum momento eu vou dar espaço. Mas hoje, cara, hoje eu estou muito feliz nos 100k. Eu não quero aumentar, não. E quando aumentar, provavelmente vai ser para 150 ou 200, eu não vou fazer 120. Eu provavelmente vou aumentar mais. Só que eu não quero aumentar nos próximos meses, quiçá não vou aumentar pelo próximo 1 ano. Óbvio que eu me reservo ao direito de mudar de ideia quando eu quiser. Mas a minha visão hoje, enquanto eu estou falando aqui, ó, setembro de 2022, é que eu não vou mudar o preço do Mastermind. Eu estou feliz com os 100k por ano. Só que isso me deixou presente para algo. Está na hora de mudar a barreira de entrada do grupo. Então eu mudei a barreira de entrada de 1 milhão para 5 milhões. Ah, Vitor, essa diferença não é tão substancial. Será que não? Eu vi que tem vários alunos meus, vários mentorados meus, que fazem 1 milhão, 2 milhões e se acomodam. Vários. Eu tenho vários clientes que fazem 1, 2 milhões por ano há 3 anos, 4 anos. E olha, não tem nada de errado. Eu sempre falo que a vida não é de acordo com os meus termos, é de acordo com os seus termos. Cada um vai desenhar o seu negócio como quiser. Só que muitas vezes eu puxava um cara desse que fazia 1, 2 milhões para o Mastermind, ele ficava 1 ano e saía. Por quê? Porque o Mastermind é um espaço de crescimento. Não é para o cara que quer ficar no mesmo faturamento por muito tempo. Então o que eu percebi?
Lá na mentoria, acima de 500, não era um, dois ou três, tá, Silvane? Eram dezenas de membros que faziam acima de 1 milhão, só que eu convidava para o Mastermind e pergunto se eles queriam ir. Não. Por quê? Porque eles estavam e estão confortáveis ali. E, cara, por um tempo eu fiquei perguntando o que eu tô fazendo de errado para eles não irem pro Mastermind. Depois eu passei a me perguntar o que esses caras têm de errado para não querer ir. Então eu entrei no espaço de julgamento e é muito legal poder falar abertamente aqui, né, de como eu me sinto também em relação ao meu negócio, aos meus programas, né. E aí o que eu percebi? Cara, não é o caso deles irem pro Mastermind mesmo, mas talvez também não seja o caso deles ficarem na mentoria. Essa parte da história, não sei se eu te contei, Silvane. Eu fiz um evento chamado Master Day. Eu tenho o Day Mais há muitos anos, né, que é um evento que acontece semestralmente. É um dia de mentoria. Se você quiser entrar, é só ir em daymasio.com.br. E aí eu fiz um dia antes do Daymasio um Master Day. Nesse Master Day só pode ir quem fez acima de 7 dígitos. E aí é um ambiente não de mentoria, é um ambiente master, é um ambiente de troca, é um ambiente em que não só eu dou valor para eles, mas eles trocam, eles palestram, eles dividem o que está dando certo para eles. E quando alguém tem um desafio, não só eu dou input como na mentoria, mas todos os outros podem opinar. Então eles experimentam por um dia as dinâmicas que eu toco lá no Mastermind. Qual era a minha ideia? Esses caras vão ver esse ambiente diferente e vão querer, então, finalmente ir para o Mastermind, não é? E aí eu fiz a primeira versão do Master Day. Sabe o que aconteceu, Silvane? Eu olhei aquelas pessoas, todas tinham faturado mais de 7 dígitos, mas eu falei, cara, nenhuma delas deve ir para o Mastermind. Eu não fiz a oferta, eu não convidei. E eu falei, gente, eu fiz esse evento de um dia com a intenção de oferecer o Mastermind, mas eu não acho que vocês devam ir, nenhum de vocês. Então eu não fiz a oferta. E aí eu fiz uma outra versão 6 meses depois. Eu falei, agora vai, né? E eu olhei a galera de novo e, cara, de novo eu não senti de fazer a oferta. Olha que maluquice, né? Eu fiz para fazer a oferta, mas eu não senti de fazer a oferta e não fiz. E aí eu fiz uma terceira vez. O primeiro encontro tinham, sei lá, 10 pessoas, o segundo tinham 15, eu não sei. O terceiro encontro, Silvane, tinham mais de 30 pessoas na sala. Eu falei, dessa vez eu vou arrebentar. Vou chamar todo mundo pro Mastermind. E aí eu entrei na sala e eu vi as pessoas. E, cara, é um sentimento muito interessante, Silvane, porque ali ficou muito claro para mim. Eles não são a galera do Mastermind. É uma galera que, sei lá, acabou de fazer os primeiros 7 dígitos. Eles têm resultado financeiro, sim, mas eles ainda não se acostumaram com aquilo. Muitos deles. Então, eles estão há 1 ano de ou ter um negócio sólido ou se perder. Eles ainda estão oscilando. É como se eles não tivessem passado ainda da linha do não retorno. Eles ainda estão lidando com quem eles se tornaram. Ou eles ainda estão lidando em se tornar quem eles precisam se tornar. É muito interessante ver. Tipo, uma coisa é online, né? Você acompanha e tal. Igual você, tipo, você era um número no meu WhatsApp ali na mentoria, mas depois eu pude te conhecer, te ver. E é diferente, né? Quando eu vejo aquelas pessoas naquela sala, eu falei, cara, eles não são Mastermind. Mas aí caiu a ficha pra mim. Eles também não são a mentoria. Eles são um animal próprio, uma espécie única. Eles são um troço novo. E aí eu olhei e falei, cara, eu não vou oferecer o Mastermind, mas ao contrário do que eu fiz nos últimos 2 encontros, eu não vou embora fingindo que nada aconteceu, não. Eu vou fazer uma oferta nova. Aí eu criei um grupo novo, para quem faz entre 1 e 5 milhões. E aí esse grupo novo fez sentido. E aí a conversão foi altíssima. Você não estava nesse evento, né? Depois eu fiz a mesma oferta, um pouquinho diferente, para algumas pessoas da mentoria que fizeram acima de 1 milhão. Não, eu fui Foi, no foi isso Maestria, mesmo. né? Te vi lá no Loucura, né? E aí Maestria. deu certo. Aí eu criei esse grupo que é de 1 ao 5. E por que eu tô falando isso? Você falou de ser uma vez por mês, né? Silvane, essa é a parte que você não sabia, né? Nesse processo de fazer essa oferta desse grupo novo, a mentoria a gente se encontra 2 vezes ao mês, a de 0 a 500 e a de acima de 500, né? O Mastermind, como é para empresas mais maduras, é igual barco, né? Tipo, um barquinho pequeno, você vira para a direita, para a esquerda, ele vira rápido. Um jet ski, por exemplo, uma lanchinha, por exemplo. Já um transatlântico, para virar para a direita, nossa, ele leva um tempo, né? Então, para empresas maiores, como é o caso do Mastermind, não adianta se encontrar 2 vezes ao mês. É uma vez por mês e olhe lá, tem gente que nem vai todos os meses. Já na mentoria precisa de mais ajustes, então 2 vezes por mês. E aí eu fiquei me perguntando, e esse grupo aí do meio, né? Essa coisa entre a mentoria e o Mastermind? Eu faço 2 encontros por mês como é a mentoria ou eu faço 1 como é o Mastermind? E aí, Silvane, eu perguntei para as pessoas. Eu perguntei para você, você falou que preferia 1 por mês. Só que eu perguntei para outras pessoas que falaram que preferiam 2 por mês. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz as 2 coisas. Quem entra nesse grupo tem acesso aos 2 encontros por mês da mentoria, Eu normalmente, achei sensacional. e o outro encontro uma vez por mês. Quem quiser ir só nesse um encontro, pode ter um só encontro. Então,
eu fiz esse grupo como um grupo de transição mesmo para o Mastermind e tá dando muito certo. E esse vai ser o meu próximo grupo também da minha mentoria. Você pode escrever. Vai criar um intermediário também, um grupo de transição? Eu tenho os meus clientes, assim, que hoje faturam mais de 5 milhões por ano, né? Que eu ajudei, né, a trazê-los, enfim, para esse número. Então, eu não tenho meu mastermind, não pretendo, não é a minha prioridade agora criar, minha prioridade é consolidar a mentoria, porque assim, do início, né, de fevereiro até agora, são 7 meses aí, que a gente já bateu, né, com todo o processo, né, do programa e da mentoria em grupo. Múltiplos 7 dígitos, mas eu tenho minhas próprias metas, né? Então, eu tenho a meta da empresa, que é dobrar cada ano. Então, se o ano passado eu fiz um número, esse ano eu tenho que fazer o dobro. E a mentoria foi fundamental para poder gerar essa escala. Então, eu quero consolidar o processo que eu criei, porque ele começou esse ano. E aí eu já penso nessa questão de ter um produto adaptado para as minhas clínicas que faturam mais de 5 milhões por ano também. Que massa. Isso vai muito de encontro com o que eu acredito que é atender o cliente no ponto que ele está, no nível que ele está, no momento que ele está. Porque antes disso, ou eu trazia o cara cedo demais para o Mastermind, ou deixava ele tempo demais na mentoria e ele não crescia. Eu tive que ouvir essa semana de uma cliente que ela saiu da mentoria porque ela não se sentiu suficientemente desafiada. Olha isso. E ela estava certa, porque quando ela entrou, ela não faturava nem 500 mil. Quando ela saiu, ela já faturava alguns milhões. E ela não tinha ainda capacidade financeira para dar o passo para ir para o Mastermind, que é um salto, né? Mas ali na mentoria, ela meio que se sentia mais esperta da mesa. Então, a todo tempo, a gente tem que criar ambientes para os nossos mentorados que eles se sintam crescendo, que eles se sintam acolhidos e, ao mesmo tempo, desafiados. E, às vezes, equilibrar isso não é fácil. Se você se desafiar demais, o cara não se sente acolhido. Ou você não ajuda quem está indo mal. Se você fica só sendo acolhedor, o cara que está indo bem, ele se sente, sei lá, acima do grupo e se desgarra também. Então, como que você vai fazer para ter uma caixa que atenda perfeitamente bem pessoas em momentos tão diferentes? E hoje o cara que está voando, amanhã ele pode estar com depressão. Então o mesmo cara precisa de cuidados diferentes ao longo do tempo. A gente está comigo há 9 anos. Eu não cuidei da mesma forma nesses 9 anos, porque, cara, não é a mesma pessoa nesses 9 anos. Então, essa arte, cara, que tem muito a ver com o trabalho de um pastor e não de um mentor, né? Pastor que eu digo até de ovelhas, né? No sentido de pastor mesmo, de cuidar de cada um. Cara, ele é um trabalho que não cabe numa caixa, né? Mas como fazer isso se a mentoria é uma caixa? Cara, você pode criar várias caixas. Você pode criar espaços diferentes na intenção, na expectativa, na esperança de que você consiga atender da melhor forma, o máximo, cada cliente seu no momento dele, né? É um desafio que eu tenho clareza de que é eterno. É um jogo infinito, né? Mas assim, eu me identifico em muitas, assim, muitas coisas com você, assim, da forma como você organiza a sua esteira, sabe? Considerando tudo isso que você acabou de falar, assim, como que você vai criar um produto para o momento, né? E o comportamento também daquela pessoa, porque tudo é comportamento, né, Vitor? Então, por isso que eu te acho muito assertivo em relação à sua persona, o quanto você está conectado com ela, o quanto você entende esse mindset, né, esse comportamento, esses sentimentos. E nesse ponto eu me identifico muito com você, assim, porque isso é um ponto que eu também tenho forte, assim, com os meus clientes, que eu tenho até dificuldade de chamar de cliente, porque eles se tornam todos amigos, né? Que é essa questão de realmente entender a dor e muitas vezes traduzir a dor que ele está sentindo, ele não sabe dar nome, né? Ele não sabe o que é aquilo que ele está sentindo. E propor, né, uma solução, um caminho assertivo. Então, por isso que faz tanto sentido, assim, tudo que você aplica né, com a sua experiência de anos, eu me sinto muito privilegiada, assim, de acelerar o meu processo a partir da sua vivência, né, de todos os anos que você viveu nesse processo, porque eu tinha realmente muitas dúvidas, eu não sabia como eu ia fazer isso funcionar. E você me trouxe de forma muito rápida, assim, rápido para mim, demorado para você, porque você levou anos, né, para se tornar rápido, mas para mim realmente foi muito, assim, importante, me deu muita segurança, sabe? Então, por isso que parece, assim, que o meu crescimento, para algumas pessoas que me acompanham,
foi assim, foi rápido, né? 7 meses, múltiplos 7 dígitos, não sei quantas, né, centenas de pessoas no processo, mas na verdade não, é porque eu tinha autoridade, tinha, né, a minha conexão com o meu grupo, mas faltava uma nova forma, né, para atender aquele momento, tanto meu de vida, quanto também do meu cliente. Que demais, Isso é Silvane. sensacional. Cara, sensacional é o trabalho que você está desenvolvendo aí, esses saltos que você está causando na vida desses médicos, tirar o cara de atender em plano de saúde, sofrendo, para um cara que fatura não só 6, múltiplos 6, mas 7 dígitos nas suas clínicas, ou múltiplos 7 no ano. Cara, isso é muito poderoso, Silvane. E me diz uma coisa, onde que alguém que é médico pode acompanhar o seu trabalho, pode ter a sua ajuda para crescer a sua clínica? Tanto no nosso site, né, que é o Seven Gestão, Seven de 7 em inglês, sevengestão.com.br, e também nas redes sociais. Tem o meu canal, Silvane Castro, que eu entrego muito conteúdo ali para médico no dia a dia, arroba Silvane Castro no Instagram, ou arroba Seven Gestão também no Instagram. Então, são os nossos canais aí de conteúdo diário, de gestão para médico e de estratégia para o médico crescer. Que massa, Silvane. E você falou dessa sua vontade de crescer, né, dobrar a cada ano. Quando você olha 5 anos para frente ou 10 anos para frente, para onde você está indo, Silvane? Eu estou indo conquistar o mundo e ajudar. Eu tenho uma visão, né? Nossa ideologia na Seven é muito forte, né? Missão, visão, valores. Nós contratamos hoje apenas pessoas com fit cultural, a gente fortalece a nossa cultura o tempo todo. Toda a gestão que a gente prega, a gente primeiro testa e pratica dentro do nosso ambiente de trabalho. E a nossa visão hoje para a Seven é uma Seven em cada clínica do Brasil. Seja com um produto gratuito, né, um e-book, um conteúdo, mas algo que realmente seja transformador na vida do médico. Então, assim, o nosso resultado, ele é literalmente consequência da transformação que a gente está provocando, né, no mercado. E a gente tem hoje uma intenção revelada, muito clara, que é revolucionária da saúde, porque nós temos também uma segunda intenção muito, muito verdadeira, que é a intenção de que todos ganham. Eu sei que o nosso trabalho de transformação, né, nosso slogan é transformação que gera resultado. Eu sei que essa transformação que a gente está trazendo, ela beneficia a todos, aos pacientes, às equipes, porque o paciente ele ganha uma melhor experiência dentro das clínicas, um melhor serviço, um melhor resultado clínico, porque a gente sabe que todo o resultado começa com a parte médica e nós complementamos, né, com a parte da qualidade, do serviço, da gestão. Então, os pacientes ganham com experiência, a equipe, né, ganha em capacitação, ganha em motivação, ganha em crescimento também dos seus rendimentos, porque a gente também ajuda o médico a enxergar, né, o que você exigir ou você estimular a equipe a vestir uma camisa de dono, ela realmente tem que se sentir dono em tudo, né, nas responsabilidades, mas também nos ganhos. Então, a gente, sabe, tem essa filosofia de que realmente todos ganham, e o médico ganha. O médico ganha em novas competências, novos conhecimentos, ganha em resultado, porque ele vai ter mais pacientes satisfeitos, mais pacientes vão gerar mais lucro para a clínica. Então, assim, é realmente uma filosofia muito forte assim que a gente carrega. Que massa, Silvane. Eu tenho certeza que você está transformando o mundo, né? Você falou do médico, você falou dos pacientes também, e tem os familiares, tanto dos pacientes quanto dos médicos, né? Porque quando o médico tem uma melhor gestão, cara, ele pode voltar para casa mais feliz, né? Eu realmente sou apaixonado pelos médicos e fico muito feliz de poder testemunhar o trabalho que você vem desempenhando, Silvane. E obrigada por me trazer esse conhecimento e essa experiência, compartilhar da sua experiência para ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, que é gerar alcance, sabe? De toda essa filosofia, de todo esse conhecimento também que a gente tem a compartilhar, né? E nada disso seria possível se não houvesse o veículo, né? Então, eu entendo que a mentoria, ela está me levando para mais longe, mais rápido, realmente como um formato de entrega, e eu enxergo isso como um veículo. Eu estava no trilho, mas eu precisava acelerar nesse trilho, então a mentoria ela realmente está sendo o veículo de aceleração. E dá gosto de ver você, Silvane, voando com essa aceleração. Olha, não sei se você já acompanhou algum VDcast ou não, mas eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta que eu encerro todos os meus episódios.
E a pergunta é a seguinte: quando você faz stories, só uma porcentagem dos seguidores vem. Quando você, sei lá, manda um e-mail, só uma porcentagem abre. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empresários do Brasil com 100% de abertura? O que você diria, Silvane? Eu diria, não se limite, porque o sonho, ele tem que ser ilimitado para gerar energia suficiente para você ser uma pessoa realizadora. Então, mais do que ser um aprendedor, seja também um executor e procure as melhores referências possíveis. Eu sempre tive essa característica de tudo que eu vou praticar, eu testo antes, eu estudo antes, e seleciono minhas fontes. Então, eu selecionei você, Vitor, né, como minha fonte para essa missão, né, de gerar esse alcance todo, e eu sabia que a mentoria era importante. Então, se você quer ser o melhor, você tem que estar junto dos melhores. Então, muito obrigada, Vitor, e que mais pessoas possam ser alcançadas também pela sua experiência, pelo seu conhecimento, para que elas se sintam mais realizadas também nessa entrega, né, da vivência, da experiência e do conteúdo que tem também para o mundo. Que massa, Silvane. Obrigado pelas palavras e que os médicos que precisam da sua voz, da sua mensagem, possam ser impactados, que seu alcance cubra todas as clínicas que precisam da sua ajuda. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite.